Olá, aqui é Ricardo e vamos continuando aí nossos vídeos sobre Lazarus, né? Só que é o seguinte, como não tem como fugir da inteligência artificial, eu já vou mostrar alguma coisa de IA aqui para vocês, tá? Eu fiz alguns testes no DeepSeek, aqui estou no DeepSeek, no Gemini e no ChatGPT, tá? No final eu vou mostrar um programa sendo executado tanto no Lazarus como direto na IDE do FreePascal, tá? Que lembra muito o Turbo Pascal, para quem usou o Turbo Pascal na década de 90, início dos anos 2000 ainda se usava, né? Que vem antes do Delphi ainda, né? Antes do Delphi, da Born também, mas vem antes do Delphi, tá? Então vamos lá. Eu fiz aqui 3 testes em cada uma delas, ó. Criando calculadora simples em Lazarus, tá? Então aqui, ó, isso no DeepSeek. Eu pus aqui, ó, crie uma calculadora simples para a IDE Lazarus. Essa foi a pergunta que eu pus. Eu não pus detalhe nenhum, tá? Então ele criou aqui a unit calculadora, aí tem as mensagens aqui. Estão lembrados, como eu falei no outro vídeo, o modo que ele vai usar aqui é o OBJ FreePascal, tá? Repara uma coisa, ele usa o FreePascal, como eu falei que é Lazarus, ele pôs aqui o FPC, que é do FreePascal, né? Mas aqui, ó, ele se atrapalhou. Ó, ele falou que vai usar uma calculadora simples em Lazarus, e aqui ele pôs Object Pascal, e Object Pascal é do Delphi, né? Mas até aí tudo bem. E aí ele vem vindo aqui, ele dá as informações, tá? Os botões que vão ter no formulário, BTN somar, subtrair, multiplicar, dividir, limpar. O EDT seria duas caixinhas de texto, né? O EDT no 1, o EDT no 2, o EDT resultado e os labels 1, 2 e 3, tá? Depois a gente vai ver, a gente vai usar para alguma coisa também. Vamos ter as procedures aqui, ó, que ele vai usar, que é o BTN divide, BTN limpar, BTN multiplicar, BTN somar e BTN subtrai, tudo com o evento clique. E aqui ele vem trazendo aqui, ó, procedure t form calculadora, ponto BTN somar, clique. Então o botão BTN somar, ele tem as variáveis no 1, no 2, resultado e double. O que quer dizer tudo isso aqui? Ele já montou para mim automaticamente a IA o que eu preciso do resultado. Ele só não monta para mim o formulário, tá? Eu não montei o formulário ainda aqui dessa calculadora para vocês também fazerem, caso queiram, um teste aí com vocês, tá? Mas para não perder muito tempo, porque como eu fiz os 3 aqui e fiz ele em Pascal depois, tudo, vocês vão ver rodando, eu não montei o formulário, mas ela já te dá tudo aqui e te dá aqui a mensagem, ó. Como implementar? Abra o Lazarus, crie um novo projeto, salve o projeto com o nome calculadora. No formulário principal, adicione os seguintes componentes: tedit para os números de resultado,tlabel para identificar os campos. Ele vai me dando passo a passo como é que eu monto o formulário. Funcionalidades da calculadora, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, com tratamento para divisão por zero e botão para limpar os campos. Você pode personalizar o layout conforme sua preferência, adicionando mais operações ou melhorando a interface gráfica. Aí eu falei, ó, mostre uma imagem do formulário principal. Aí no DeepSeek ele me fala: felizmente, como sou um assistente de texto, não posso criar ou exibir imagens diretamente. No entanto, posso descrever como o formulário principal deve ficar e como você pode criá-lo. Layout do formulário. Aí ele põe um formulário aqui como se eu tivesse criado direto no FreePascal, né? Direto no Pascal, tá? Ele dá um formulário aqui, ó. Aí ele fala ainda passos para criar o formulário, tá? Então ele me dá aqui, ó, uma imagem tipo console, né? Que eu posso utilizar essa ideia também para criar no formulário. E aí ele foi formulário. Ele não tem imagem, mas ele me mostra aqui, ó,
componentes necessários. Os botões de os text box, né, QT edit, o label button, propriedades principais e por aí vai. Dicas de layout, me dá tudo isso. Ainda aqui no DeepSeek, eu fiz outra pergunta aqui, ó. Cria uma calculadora simples com os botões para a ideia Lazarus. Porque a primeira ele criou com 2 campos para colocar um número, a operação, o outro número e aí veio o resultado. Aqui não, eu pedi para criar uma calculadora, mas com os botões. Como é que seria isso no código? E aí ele me dá aqui todo o código também com os botões. Aí já tem aqui, ó, o BTN7, BTN8, BTN9, BTN divide, BTN multiply, né, depois aqui, BTN decimal, equals, subtrai, enfim, os botões da calculadora. E aí ele segue o mesmo sentido. Ele me mostra aqui também como é que eu vou montar esse formulário, tá? Como criar a interface no Lazarus, funcionalidades, visual da calculadora. Aí ele pôs um visual aqui também tipo console, tá? Ele pôs o visual aqui para mim. E passos para criar a interface visual, também me dá aqui. E por último aqui, ó, eu perguntei aqui, ó, criando uma calculadora simples em Pascal. Calculadora simples em Pascal, tá? Então ele chama, aí ele me dá direto o código para Pascal. Vocês querem ver que interessante? Ó, calculadora simples, operações disponíveis, tá? Me dá toda a informação aqui, ó, do Pascal. Vamos dar uma olhadinha nesse código. Eu vou copiar, eu vou vir aqui no Lazarus, que já está aberto. Eu vou criar aqui novo. Como eu vou rodar direto Pascal, eu tenho aqui unidade Pascal e tenho o projeto também aqui, ó, programa. Eu vou clicar nesse programa aqui. Não vou salvar esse anterior. Vou limpar isso aqui. Colei aquele código aqui, certo? O que ele faz aqui, ó? Agora eu estou trabalhando com Pascal. Eu limpei até aquelas mensagens iniciais do Lazarus, tá? Depois aqui, ó, program, calculadora simples, uses CRT, tá? Esse use CRT para mim usar a função clear screen, que é o CLR SCR, para limpar a tela, tá? var no 1, no 2 resultado, operação tipo char, continuar tipo booleano, início, tá? E aqui as mensagens, tá? No Pascal, então aqui, ó, begin, clear screen para limpar a tela, write line, aí ele põe na tela, calculadora simples, operações disponíveis, entrada da operação, tudo isso aqui. Quer ver? Vamos ver se vai rodar. Executar, compilar, compilou, rodar. Ok. Aqui ele não entende aqui a pontuação, tá? Mas é aqui, ó, calculadora simples, operações disponíveis, adição, subtração, multiplicação, divisão ou sair. Então vamos por aqui a adição, o sinal de mais. Digite o primeiro número, 52. Digite o segundo número, 89. Lembre aqui, 52 mais 89, 141. Continuar, vamos por aqui agora. Agora eu quero fazer soma de novo, adição de novo. Vou pôr 5.9, segundo número, 32.8. Ele faz também, dá 38.70. E assim por diante, ó. Se eu puser 7 dividido por 0, ele já sai fora e fala, digite o primeiro número.
Ah não, eu errei aqui, peraí. Interromper. Vamos lá de novo. Se eu puser aqui, agora eu quero fazer divisão. Se eu puser 8 dividido por 0, ele dá um erro aqui que não tem divisão por 0, tá? Ele devia tratar, mas não tratou. Mas a divisão por 0 ele não aceitou. Quer ver? Vamos fazer mais uma vez aqui. Eu quero agora a multiplicação. Se eu puser 5 vezes 5, vai dar lá 25. E por aí vai, tá? Então ele cria aqui no Pascal também. O interessante aqui é o seguinte: se eu vier no Gemini, eu perguntei as mesmas coisas, tá? Ele mostra de uma maneira um pouco diferente aqui os resultados. Ó, criando calculadora simples. Ele me dá aqui. Eu achei um pouco melhor o visual para você entender o que ele está pondo aqui. Depois já direto aqui, ó, BTN adicionar, que é o Caption, vai ser o mais. O botão BTN subtrair, o Caption vai ser o sinal de menos. Assim por diante. Ele me dá mais detalhado no Gemini o que eu preciso fazer. Mais uma vez, no Gemini também, ó, ele põe aqui, ó, Delphi, né? Ele entende que esse código é do Delphi, tudo bem. Poderia pôr Lazarus, mas ele entende que é o Delphi, tá? Mesmo porque o Delphi é mais ativo, tem mais informação sobre Delphi na internet, então o Big Data que ele pega lá, que seria a quantidade de dados sobre essa informação que eu estou perguntando aqui, ele acaba caindo no Delphi, tá? Porque o Delphi e Lazarus tem essa ligação. O Lazarus foi criado depois do Delphi, o Delphi veio do Pascal, né, e assim por diante. Então ele me dá o código aqui, botão subtrair, tá? Explicação do código, ele me dá toda a explicação do código também, tá? E esses aqui eu não fiz, como eu te falei, eu tenho que montar o formulário tudo, eu já tinha perdido muito tempo hoje pensando como é que eu ia fazer essa apresentação. Mas nós vamos fazer muita coisa para frente, tá? E no final tem uma mensagem, por que eu estou fazendo isso aqui. Segura aí que eu já chego lá. Como sou um modelo de linguagem de texto, não consigo exibir imagens. Mesma coisa do DeepSeek, ele não consegue exibir imagens. Então ele me dá aqui um exemplo como se fosse no console, naquela tela do DOS, né? Número 1, LBL número 1 e edit número 2. Então ele me fala aqui, olha, quando você for fazer o formulário, você coloca mais ou menos esse layout aqui, ó, que vai ser o número 1, o número 2, né? Aqui vai ser LBL, um label que vai ter o primeiro número, e aqui um text box que vai chamar EDT número 1, onde vai colocar o número 2 segue o mesmo conceito e por aí vai. Aí ele me fala, ó, os componentes visuais você vai usar o TEdit, o TLabel, o TButton, a aparência exata dependerá das configurações do tema e assim por diante. Aí eu pedi também para ele fazer aqui, ó, uma calculadora simples com os botões, a mesma coisa. Ele detalha melhor aqui o Gemini, até porque o DeepSeek, até então, eu estou aqui em abril de 2025, foi a última que fez, né? É uma IA chinesa, que tem até a questão que, como pode eles criar essa IA usando 5% do que, financeiramente, usando 5% de grana que o ChatGPT usou, né? Então eles usaram aí, sei lá, 5 milhões de dólares e o ChatGPT usou 100 milhões, né? Então eles, como é que pode, né? Os chineses fizeram isso e tal. Enfim, mas vamos voltar no Gemini aqui. A mesma coisa, ele vai fazer aqui agora as informações, mostrando para mim os botões que eu devo criar, né? Código para o botão limpar e assim vai, ó. Toda a informação. Por último, eu pedi também, cria uma calculadora simples feita em
Pascal, ele me dá o código aqui também para a linguagem Pascal, tá? Vamos testar esse aqui agora. Vou copiar, vou vir aqui, vou limpar isso aqui, vou colocar aqui só para a gente rodar e ver como é que ele está fazendo. Então ele começa de novo aqui, ó, calculadora simples, e usa o CRT também, né, para usar o clear screen. Variáveis, ó, no 1, no 2, tipo real, operação char, resultado real. Já mudou aqui o layout, já não é a mesma coisa, né? Ó, alguma coisinha ele vai mudando aqui no código, mas basicamente é a mesma coisa, porque voltando, o Big Data, né, que é a grande quantidade de dados que é estudada, que as IAs pegam para chegar aos resultados, a base não vai ser diferente. Ele não vai pegar isso aqui, o DeepSeek vai usar bancos de dados de alguns países, e o Gemini, que nós estamos vendo agora, vai usar de outro. Não, todos pegam basicamente a mesma base de dados, né? Vamos ver isso aqui agora. Então eles pegam um exemplo, ó, aqui já deu erro. NaN. O que é esse NaN? Também não sei não. Deu erro aqui. Precisamos ver o que é esse NaN aqui. NaN, SNAN. Tá? Então aqui, ó, no Gemini já deu errado o código. Pelo menos 2 erros aqui já apareceram. Linha 35, coluna 22. Linha 41, coluna 10. Tá? Não vou depurar isso agora não. Mas já deu um erro aqui. Vamos ver o outro aqui. E por último, o ChatGPT é o que rodou melhor, tá? Não tem jeito. O ChatGPT, ele me dá, já de cara, ele me dá uma coisa que nem o Gemini nem o DeepSeek me deram, ó. Passos para criar a calculadora. Ó, primeiro aqui, ó, cria uma calculadora simples feita na IDE Lazarus. Claro, aqui está o exemplo de como uma calculadora na IDE Lazarus usando, aqui ele errou também, usando o Object Pascal. Na verdade ele vai usar o Free Pascal, tá? Mas é o que nós já comentamos nas anteriores. Ela realiza as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí ele vem falando aqui, ó, o código completo. Basicamente é a mesma coisa. Com alguns tratamentos de erros aqui diferentes. Aí dá as dicas aqui, ó, como configurar os botões. E aí ele me dá a imagem da calculadora, que é esse primeiro exemplo que eu fiz tanto no DeepSeek como no Gemini, tá? Que é o primeiro exemplo que ele dá da calculadora basicona mesmo, sem os botões que eu falo dos números, tá? Então ele vai funcionar como funciona a calculadora no Pascal. Coloco o número aqui, coloco o outro aqui, põe a operação e o resultado aparece aqui embaixo, certo? Agora aqui, ó, calculadora simples com os botões feita na IDE Lazarus também, tá? Então ele me dá aqui de novo, continua aqui, mesma coisa. Agora com os botões, como nós vimos tanto no DeepSeek como no Gemini, ele me dá aqui todas as operações. Ele verifica a divisão com zero aqui embaixo, ó. Se valor 2 diferente de zero, o resultado recebe valor 1 dividido por valor 2. Se não, início. Show message, erro, divisão por zero, tá? Ele me dá isso aqui também. E assim vai. Aqui, ó, arquivo unit1 LFM, que é o formulário, né?
E aí ele me dá, ó, mais uma vez, o ChatGPT é o único que está mostrando aqui o resultado visual também, né? Nessa última atualização do ChatGPT ele também traz essas imagens também. Então ele me deu calculadora simples, os números, né? Inclusive aqui para limpeza, tudo isso. E também aqui em Pascal, tá? Ele me deu em Pascal aqui também, tá certo? No Pascal eu não consigo copiar e colar, tenho que digitar tudo, digitei e deu alguns erros ainda, direto na ideia do Free Pascal. Vamos mostrar para vocês. Mas antes disso, vamos copiar esse aqui, ó. Esse aqui é do ChatGPT, certo? Vamos copiar. Vou vir aqui de novo aqui. Vou apagar aqui. Colar. Deixa eu ver se eu... Ó, aqui rodou. Digite o primeiro número. 10. Digite a operação. Agora ele pede aqui a operação no meio. Subtração 5. Resultado 5. 10 menos 5 é 5. Enter. Ele parou. Tá? Não tem aquele continuar. Tá certo? Gente, é impressionante mesmo a IA, né? Mas eu parei aqui antes de continuar mostrando para vocês, montando do zero a calculadora. Eu resolvi falar um pouquinho de IA pelo seguinte: não tem como fugir de IA, né? Isso acho que está muito claro para todo mundo. Porém, só a IA sem conhecimento prévio não adianta também. Por isso que tem e vai continuar tendo sites de programação, cursos de programação, livros de programação, tá? E programadores. Senão a gente vai ter só o famoso cientista de prompt, engenheiro de prompt, como está se falando agora. A pessoa só vai digitar o que ela quer e pronto. Porém, mesmo esse engenheiro de prompt, se ele vai focar o trabalho dele em criação de sistemas, para criar o prompt, ele tem que ter um conhecimento mínimo em programação para conferir o prompt ou para acertar algum erro, como já apareceu o erro aqui. Ele tem que saber isso também, tá? Então ele só vai saber isso se ele souber entender, se ele souber ler o código, né? Então não adianta. Aí cai naquela questão: a IA vai tirar o emprego dos programadores. Não vai, programadores vão existir ainda, tá? E se o cara precisa fazer um trabalho, vamos supor que está sem internet, ou que deu um bug geral no planeta. Fala-se muito nisso hoje em dia, né? Vai dar um bug geral aí nas redes e vamos ficar todo mundo sem Waze, sem internet. Eu não sei, aí é especulação, aí é outro assunto. Mas supondo, o cara tem lá só o computador ligado na força, o cara tem que saber programar, tá? Mesmo que ele tinha uma LM, na Liamo, enfim, o que está instalada no computador dele e tal, tem que saber conhecer o código. Eu, no caso, eu sempre fui um programador médio, né? Eu trabalhei muitos anos, para vocês terem uma ideia, com linguagem VBA para Excel. E só que durante todos esses anos eu sempre gostei do assunto programação. Então eu estudei linguagem C, eu estudei Pascal, né? Eu estudei um pouco de PHP, Python, por gostar, né? Só que eu sempre fui aquele cara, um programador médio. Eu nunca fui top de linha e tal. E eu gosto de estudar. Uma maneira que eu uso para estudar é isso que eu estou fazendo aqui agora, tá? Eu entendo, eu dou uma olhada no sistema, no programa e faço um vídeo ou mais vídeos, como vou ter vários aqui ainda, né? Explicando, né? Esperando que alguém esteja me ouvindo. É uma maneira legal de se aprender, né? E tanto por isso também que eu, por um bom tempo eu dei aula para essas escolinhas de informática. Depois eu dei aula para o ensino médio também numa escola aqui de São Paulo, né? E vai indo, e é assim a gente vai aprendendo, tá? É isso, o recado era esse. E para terminar aqui, ó,
Eu vou salvar aqui. Aqui é o OBS. Eu tenho aqui, ó, o Free Pascal IDE. Tá? Para quem trabalhou com o Turbo Pascal, o Free Pascal é uma cópia do Turbo Pascal, tá? Ele tem o mesmo visual, o menuzinho aqui é o File, Edit, Search, Run, Compile, Debug, Tools e assim por diante, tá? E quando eu fiz a faculdade, a gente usava muito, tivemos aula de Pascal, era Pascal, análise de sistemas, depois veio linguagem C, e depois veio, era o VB4, Visual Basic 4, estava começando lá atrás, era o VB4 ainda. Depois até veio um pouquinho do VB5, né? Era o auge da época. A internet estava bem no início, onde começava a se falar de HTML, né? CSS nem existia ainda, era bem no início lá, tá? E aqui, ó, calculadora simples é um código feito em Pascal, tá? Lembra aqui, ó, calculadora simples, operações disponíveis, tá? Write, aí ele usa muito aqui o write line para pular uma linha, que é o write ln, né? E o write para escrever sem pular uma linha. O if para fazer as operações, entrada dos números e assim por diante. Vamos ver se aqui vai rodar. Não lembro se aqui rodou ou não. Ah, tá aqui, ó. Operações disponíveis, adição, subtração, multiplicação, divisão, tá? Aqui é rodando direto no Free Pascal. Eu vou deixar depois aqui na descrição o link do site do Free Pascal para quem tiver interesse também em baixar a ideia do Free Pascal e rodar direto no Free Pascal, tá? Então agora eu quero fazer aqui uma subtração, primeiro número 20, segundo número 7. 20 menos 7 é 13. Aqui tem o continuar, tá vendo? Agora eu quero fazer uma subtração de novo por 257,89. O outro é 127,42. Ele faz também, ó, vai dar 130,47 e assim por diante, tá? Então eu aconselho vocês aqui, finalizando o vídeo, fazer o seguinte. Como eu disse e repito, nós vamos continuar os códigos em Lazarus, vamos pôr a mão na massa para criar formulário assim, sem a IA. Eu só achei interessante mostrar a IA antes que chegue alguém e fale: ah, mas por que adianta tudo isso? A IA faz tudo hoje. Não faz tudo. Ela faz muita coisa vem com erro, e você tem que conhecer o código para você saber o que ela quer dizer. Adianta, se eu não conhecer nada de programação, chegar aqui, cria uma calculadora simples feita em Pascal, ele vai fazer tudo para mim, do mesmo jeito. Do mesmo jeito ele vai fazer isso aqui. Só que se eu não conheço Pascal, eu não conheço nada de programação principalmente, isso aqui vai ser grego para mim. Programam, calculadora simples. Ah, o que é isso? O que é esse use CRT? Quer dizer esse var? Quer dizer esse begin? Esse CLR, SCR? E assim por diante. Write line, né, o write ln, o que quer dizer isso e tal. Enfim, tem que conhecer o código. No caso aqui falando só do Pascal, tá? A gente vai ver outras linguagens depois, quando eu terminar os vídeos sobre Lazarus. E a gente sempre vai estar comentando com da IA. Sendo que hoje, dia 8/4/2025, a IA está nesse sentido. Falei do DeepSeek, né, que foi, então, de eu ser a última IA criada aí nesse sentido aqui, criação de programação, criação de textos, né, eu uso bastante para criar meus artigos, eu uso IA também, tá? Mas aquilo que eu falei, eu escrevi durante muitos anos, então eu uso a IA, aí eu dou uma lida e vejo se está tudo de acordo com o que eu quero, né? Mudo para não ficar tanto com cara de IA, incluo alguma coisa, excluo outras. Então você tem que saber o que está fazendo para usar a inteligência artificial, tá? O próprio nome já disse, é uma inteligência artificial. A inteligência que vale a sua, certo?
E é isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, isso ajuda bastante, tá bom? É isso aí então, obrigado e até o próximo vídeo.